Boa noite para todos. Nosso segundo encontro, tem como objetivo dar continuidade daquelas discussões. E eu vou começar lembrando um slide que ficou na semana passada. Vocês lembram desse? Na pergunta 178A, do Livro dos Espíritos, Kardec coloca a seguinte questão: mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E os espíritos responderam, a gente reviu na semana passada, para ressaltar só esse reinício, disseram o seguinte, em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza. Esse recomeçar no meio conveniente que é o nosso assunto hoje. E na visão de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, isso se deu através de alguns movimentos. E ele detalha alguns movimentos. Vou falar de todos, porque todos têm muitas semelhanças. Eu vou falar de algumas diferenças desses 4 movimentos. Ele alega no livro, ele coloca o argumento de que em alguns momentos da história da humanidade, em alguns locais, as migrações promoveram um grande movimento nas sociedades, uma grande modificação nas sociedades. Então, essa vai ser a tônica da conversa hoje. Como é que esses movimentos fazem esses efeitos tão grandes numa sociedade? Mas para isso eu queria mostrar para vocês antes uma visão matemática do processo de evolução. Vocês concordam comigo? É uma escala hipotética. Então vocês têm que entender a lógica e ver se vocês concordam com isso. Vamos imaginar que eu pudesse dividir os planetas, os mundos, em 3 grupos, didaticamente. A gente vai ter os mundos primitivos, vai ter o mundo de prova e expiação e vai ter o mundo de regeneração. A Terra é um mundo de quê? É o seguinte, a Terra é o mundo de provas e expiações. Significa o quê? Na minha escala aqui, ela está no amarelo. O vermelho vai ser o mundo primitivo, o amarelo, provas e expiações, e o azul, regeneração. Tranquilo? Bom, e a gente vai fazer uma simplificação. A gente vai dizer o seguinte, eu tenho um aparelho que consegue definir qual é o grau de evolução de uma pessoa. Ele vai medir a questão intelectual, a questão moral, e vai fazer uma conta. Eu vou dizer para vocês, se a sua conta der um número entre 0 e 2, se a sua nota é entre 0 e 2, você mora, ou tem direito a morar, no mundo primitivo. Se na conta a sua nota estiver entre 2 e 6, você tem o direito de morar no mundo de provas e expiações. Se a sua nota for acima de 6, você tem o direito de morar no mundo de regeneração. Tranquilo? Bom, vamos lá. Está quase acabando o conceito. Tem mais um conceito. Lógico que no planeta, nem todo mundo tem a mesma nota. Tem notas diferentes. Aqui embaixo, vocês estão vendo uma corzinha aqui? É o cara da menor nota desse planeta. Quase 0. Esse é um cara primitivo. E aqui em cima tem a nota do cara mais evoluído desse planeta. Está com 2,3. Já é um cara que tem até o direito de morar no mundo de provas e expiações. Mas está aqui morando no nosso planeta X. E essa linha aqui é a média do planeta. Se eu pegar a nota de cada habitante pelo número de habitantes, eu chego à média do planeta. Então, esse mundo primitivo, X, tem a média 1. Ele é um planeta primitivo. Ficou claro isso? Todo mundo entendeu?
E é a partir daqui que a gente vai começar a nossa análise. Está claro mesmo? Bom, isso aqui é uma escala de evolução e aqui é o tempo. O que acontece com o tempo? O tempo está dando a todos nós oportunidades de amadurecimento espiritual, de desenvolvimento intelectual. Então as encarnações vão se sucedendo, as pessoas vão evoluindo, não é? O cara que estava com a nota 2,2 aqui, vai evoluir. O outro aqui vai evoluir. Ou manter a nota. O espírito não retrograda, não é isso? Então ele vai manter a nota depois de um período de tempo longo, ou aumentar a nota dele. Então, gradativamente, o que acontece com a nota de cada um? Tende a subir, não é isso? O que acontece com a média do planeta? Vai subir também, não é isso? Então, passados muitos séculos, o nosso planeta X apresentou um desenvolvimento. O cara mais evoluído passou a ficar com 2,5. O mais primitivo continua primitivo, costumam ser teimosos os primitivos, né? Vocês não conhecem nenhum primitivo, mas se conhecessem, saberiam que eles são teimosos, não gostam de evoluir. Mas a média do planeta, que era 1, subiu para 1,3, 1,4, está subindo. Quando começa a acontecer isso, você vai observar no planeta, vai começar a aumentar a diferença entre os extremos, entre o mais evoluído e o menos evoluído. Isso gera uma série de desconfortos no planeta, porque você começa a ter gente que caminha para padrões de amadurecimento espiritual mais elevado e gente primitiva. Na medida que o tempo passa, esse efeito vai ficando mais pronunciado. A média do planeta aqui, ó, que a gente está se referindo, já subiu, já está acima de 2. Esse planeta está saindo do estágio de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações, mas tem um monte de gente primitiva aqui. Né? Muita gente primitiva. E uns caras aqui que já estão com nota 3. Então tem um bocado de gente que já começa a apresentar condições morais mínimas, mas já condições morais. Passa mais um pouco, vai abrindo a diferença. Aqui vamos admitir que, com o tempo, mesmo aqueles que não apresentaram um significativo amadurecimento moral, já apresentam um significativo desenvolvimento intelectual. Então a média deles, apesar de moralmente serem primitivos, a média deles está subindo também. Então aqui você vai ter o mais evoluído, aqui o menos evoluído, a média do planeta está aqui acima de 3, e olha como é que está ficando a disparidade. Está ficando grande? Estão acompanhando isso? Balancem a cabeça para saber se vocês estão entendendo. Isso. Esses já estão aqui ainda, vocês já desencarnaram. Vamos lá em frente. O tempo passa. E aí o que vai acontecer? Você vai ter gente que evoluiu e está aqui em cima. A média do planeta está aqui em torno de 4 e tem gente teimosa aqui embaixo ainda. Quando um planeta chega numa disparidade muito grande, o que está no limiar de acontecer? Chega uma hora que esses caras aqui, que estão teimosamente estacionados num patamar primitivo, eles não podem mais conviver com esses caras aqui. Então tem duas alternativas possíveis. Ou eu começo a pegar esses caras aqui e reencarná-los em outros planetas superiores, é uma estratégia. Eu diria até que em alguns casos é o que acontece, né? No início desse processo de amadurecimento do planeta X, deve ter acontecido isso, mas chega uma hora que começa a ter uma massa grande de pessoas caminhando para o mundo de regeneração. A média do planeta está começando a caminhar próximo ao mundo de regeneração, e aí pode acontecer uma coisa interessante. Pode ser que seja mais interessante para esse planeta fazer o seguinte: olha,
Vou pegar esse pessoal todo que está aqui, com nota 1, até 2 e pouco. Então, ninguém sabe sua nota, mas podem ficar preocupados já por antecedência. Esse pessoal com nota de 1 a 2 e pouco vai fazer o seguinte: vamos levar esse povo para um outro planeta. O que vai acontecer com o planeta X? Vai acontecer o seguinte, ó, num instante, um instante galáctico, né? Ou seja, ao longo de séculos, o que vai acontecer? Eu tenho um cara aqui mais evoluído, continua sendo esse, só que o mínimo do planeta sai daqui para cá. Aí o que acontece com a média do planeta? Ela sobe aqui. Esses são os movimentos que acontecem nos planetas. Então, quando Emmanuel fala da chegada de espíritos de outros planetas, ele está falando o quê? Ele está dizendo o seguinte, ó, alguns planetas nesse universo infinito vão seguindo sua caminhada evolutiva e chega uma hora que muitos espíritos se tornam incompatíveis com o grau de evolução daquele planeta. Então o que se faz? Esse pessoal reencarna em outro lugar. Então vamos pegar isso aqui e vamos olhar o que isso causou na Terra. Então o planeta X, que estava já com a nota aqui 4 e tanto, vai promover, ou vai se promover, a migração de alguns milhões de espíritos saindo desse planeta com a nota quase 1, por de 1 até 2 e pouco, para outro lugar. Esse outro lugar, alguns milhares de anos atrás, foi, nesse caso que a gente está exemplificando, um planetinha bacana pra caramba, chamado Terra. Como estava esse planeta na ocasião? Se a gente olhar aqui, a gente tinha os caras com nota 0,2, tinha os caras com nota igual a esse aqui, e a média do planeta estava abaixo de meio. Quando eu pego esses caras todos e jogo para cá, o que vai acontecer? Bom, esses caras aqui, boa parte desses, estão com a nota baixa, né, 2 aqui que seja, no linear, não por questões intelectuais, mas fundamentalmente por questões morais. Quer dizer, a questão de intelectual está até mais elevada. Se a nossa matemática fosse simples, o peso fosse 1 para 1, então ele tem pelo menos nota 4 no que tange a questão intelectual. Então, essa vinda para cá vai promover um grande turbilhão, porque se moralmente não vai haver um grande efeito, sob o ponto de vista de desenvolvimento da sociedade, você vai ter um grande efeito, porque um monte de gente com nota intelectual mais elevada vai cair num planeta de nota abaixo, né? Bem abaixo de 1. Nota média abaixo de meio. E aí o que vai acontecer com o planeta Terra? Aí você vai ter como mais evoluído no planeta o cara mais evoluído que veio da imigração, vem para cá. Vai ter no planeta o cara menos evoluído que tinha no planeta, está aqui. Vou somar todos os habitantes que tinha, mais os habitantes que chegaram, multiplicar pelo nível evolutivo deles, dividir pela população e vou ver que a Terra, num instante que são alguns milênios, tá? Esses instantes que a gente fala não é um segundo, né? Alguns séculos, alguns milênios, saiu dessa nota e dobrou. E ainda passou a ter a presença de pessoas, embora ainda fosse um planeta primitivo, a presença de pessoas que tinham condições muito superiores à média do planeta. Isso aqui vai causar uma revolução. Por quê? Porque o choque de você reencarnar no planeta primitivo, inicial, vai ser substituído gradativamente ao longo das encarnações por uma necessidade muito forte desses espíritos
de organizar uma nova sociedade, de desenvolver tecnologia, de construir condições mais satisfatórias para eles. Habitações muito mais adequadas. Então, daqui para cá, a Terra vai sofrer um grande impulso em várias áreas. Esses impulsos, promovidos por quem? Né? Na colocação do Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Promovidos por esses grandes grupos que vieram. Ele diz que é capela, outros autores falam de outros sistemas, durante a nossa discussão, mas vindo de planetas que passaram por um processo planetário de imigração, de transferência de gente, muita gente, para fazer retirar pessoas que estão em nível evolutivo muito baixo num planeta que já está avançado e estimular a chegada de planetas menos evoluídos, menos preparados, que estão em estágios primários de humanidade, e eles conseguirem evoluir mais rapidamente. E aí, em alguns lugares, né, a gente vai abordar alguns desses lugares. Esses efeitos, eles são, assim, instantâneos, do ponto de vista de séculos, né, de milênios. Eles são sensíveis na história da humanidade. Né? Por isso que eu coloquei assim, ó. E de repente, claro que não é na primeira encarnação, né? Mas ao longo desse tempo que esses caras vão reencarnar aqui, o que vai acontecer? A gente vai sair de uma situação onde não se plantava, praticamente, você desenvolve uma agricultura. Então, alguns povos começam a desenvolver uma agricultura. O homem primitivo, nômade, né? Ele ia atrás da comida. Num determinado momento, ele começa a se fixar. E ao se fixar, ele tem que plantar. E não dá para ele comer o que tem em volta. Então ele tem que plantar, ele tem que desenvolver tecnologia nesse sentido. Vários povos vão começando a fazer isso. Não só aqueles 4, né, que Emmanuel coloca, mas vários outros. A gente vai ver os exemplos aí. Na semana que vem, não deve estar tempo. Animais foram sendo domesticados, né? Então o homem passa a ter um controle maior da natureza à sua volta. Ele começa a estabelecer condições mais adequadas de sobrevivência para ele. Ou seja, ele sai de uma situação onde ele é completamente refém da situação externa, né? E vai migrando em busca disso, para uma situação onde ele pode, a partir daí, construir casas melhores, porque não adianta para um cara que é nômade fazer uma habitação melhor, né? Porque ele vai embora de novo. Então ele consegue, a partir daí, desenvolver uma série de coisas. As ferramentas começam a ficar mais sofisticadas, ele não precisa fazer nada muito leve que ele tenha que carregar, ele pode fazer coisas mais complexas e por aí vai. Esse efeito, ele é o grande diferencial no desenvolvimento de uma sociedade, né? Ou seja, você começa a desenvolver riquezas e condições mais suportáveis de sobrevivência, né? Ou seja, a gente hoje tem uma expectativa de vida, né, 80 anos, alta, depende do país, alguma coisa assim. Para o cara naquela época aí era, sei lá, 30, 20, era muito baixa a expectativa de vida, né? Então você consegue ter encarnações mais longas gradativamente, na medida que você começa a dar conforto, né? Dar condições de sobrevivência. Ainda não é uma lei onde se protege o mais fraco, né? Mas já começa a ter algum tipo de cuidado. As habitações são mais confortáveis, dependendo do lugar onde esse grupo esteja inserido. O clima não é tão inóspito, né? Mas em alguns lugares o clima é bem inóspito, então a sobrevivência está associada a isso também. Ele começa a fazer casas muito mais sofisticadas. Já está vendo aquela bela casa de pedra? É super sofisticada em relação a uma palhoça que o cara tinha, um puxadinho, e ele está lá, agora sobrevivendo às intempéries. Ele sai de pedrinhas comuns e começa a fazer ferramentas, ele começa gradativamente a forjar utensílios com materiais cada vez mais nobres. Ele sai de um momento em que ele só
masca a pedra, pega o sílex lá, o sílex e monta as ferramentas, ele começa a fugir o ferro, ele começa a gerar ligas e vai, né? Sai daquela mais primitiva e vai para a idade do bronze e por aí vai. Ou seja, de repente, as sociedades, e é interessante que isso não acontece num lugar só, ela vai acontecer em lugares, alguns deles muito isolados. Tá? Não é assim, não, um influenciou o outro. Não é verdade, porque tem lugares que não tinham contato algum. Né? A gente não tem contato possível naquela época entre um povo que está no norte da África, um povo que seja, não tinha contato algum, ou seja, são distâncias muito grandes para ver esse tipo de troca de informação. Então eles vão surgindo, né? O conhecimento vai surgindo. É até interessante se a gente for olhar a evolução do conhecimento. Algumas acontecem em um determinado lugar e não acontecem em outro. É interessante isso. O que mais acontece? De repente, ciência, filosofia e religião só essa mudança de uma
luxuosa para um barco muito complicado. Isso é uma transição difícil, né? Você, até agora na Terra, você vai conquistando ao longo da sua vida, né? Condições mais favoráveis e vivendo de maneira mais tranquila, mais confortável, sua casa mais confortável, tudo mais funcionando, você vai tendo mais conforto. Aí um dia, se por acaso as coisas complicarem, você tiver que fazer o caminho contrário, né? Perder o ar-condicionado, não sei o quê, e morar no barraquinho, você vai sentir a diferença. Né? Imagine o que sente um cara que sai de um planeta de nota 4 na média e cai para um planeta abaixo dele. O choque é muito grande. Esse choque ele vai resultar em enorme sofrimento, enorme desconforto, mas a reação gradativa das pessoas é o quê? Gradativamente tentar melhorar o barraquinho até conseguir botar o ar-condicionado no novo operar. Algumas civilizações deixaram uma marca bem interessante, mas por isso eu vou estar falando muitas coisas, vale para todas, tá? De maior ou menor grau, elas se repetem. No caso do Egito, né, você tem uma marca interessante, essas marcas eu tirei do caminho da luz do ano. Uma coisa marcante é a saudade do céu. Né? A preocupação com a questão dos demais planetas, estrelas. Eles têm uma ocupação com o céu, eles têm um gasto de conhecimento, de energia, buscando interpretar o céu, registrar os movimentos do céu, compreender todas essas questões relativas ao céu, desproporcional ao conhecimento simplesmente associado à agricultura, que é a primeira resposta do cara. A gente pensa lá o seguinte: por que um povo primitivo estudou o céu? Ele queria associar aquilo ao melhor momento de plantar, ao melhor momento de colher, a entender os movimentos, saber como vai ter, em que época que enche, em que época que vazia. As estrelas são referências boas para isso, né? Lembrar que nessa época não tinha calendário, né? Então não tinha calendário, ele está em março vai chover, não tinha isso. Ele tinha que ver as posições das estrelas. Mas ele tinha uma ocupação muito mais profunda que simplesmente a questão da agricultura. Isso é uma coisa que não se reflete só nos egípcios. Né? Se der tempo para semana que vem, eu vou mostrar para vocês alguns escritos relativos aos povos pré-colombianos. Né? A preocupação dos incas, mais dos incas e dos mais, com determinados lugares, determinadas regiões do céu. Então tinham regiões do céu que eles se ocupavam. Eles construíam observatórios para focar aquelas regiões. Então, eu vou mostrar que região que eles focavam, né? O interessante nisso poxa, por que eles focavam aquilo? Se para eles bastava sol, lua, né? O calendário deles era um calendário estranho, né? Não era um calendário que pudesse ser regido pelos elementos que a gente usa hoje. Eles usavam uma lógica diferente. Mas tem uma preocupação com o céu. Né? Os ritos religiosos deles estão associados a esses observatórios, associados a essas regiões do espaço. Tudo isso tem uma lógica na história daqueles povos, que a gente vai tentar analisar com vocês. No caso, para simbolizar todos eles, eu escolhi o Egito, né, porque o próprio Emmanuel usa essa frase lá, né, a saudade torturante do céu, que eu acho que, poeticamente, espelha muito bem o que acontece com muitos povos. Né? Muitos povos dessa antiguidade têm essa preocupação profunda com o céu, ou tem lendas interessantes desse céu. Muitos povos primitivos, africanos, de sociedades africanas bem primitivas, contam lendas, né, orais, e vão passando através dos tempos, da onde eles vieram, de que lugares do espaço seus deuses vieram. A gente vai ver algumas delas semana que vem. No caso dos egípcios, o culto da morte foi extremamente desenvolvido, há uma preocupação forte com a questão da morte, né? Já morte com o entendimento claro de que era uma passagem para uma outra vida. Não é simplesmente uma cerimônia religiosa de despedida. É o entendimento que eles tinham que a vida continuava. Claro que é um entendimento diferente do nosso, né? O cara
Muitas vezes enterrava lá o faraó com os servos, a comida, não sei o quê, para quando ele despertasse lá de lá, ter os caras para servir ele, né? É o entendimento que a vida continuava com uma visão mais material. Então você ser um servo do faraó significava o seguinte: cuide muito bem do seu faraó. Se o seu faraó morrer, você também morre, né? Isso é uma boa garantia de não ser envenenado, né? Então nunca esse faraó vai ser envenenado pelos seus servos, né? Eles vão proteger o faraó. Também é uma boa tática essa, né? Já que envenenamento era um processo muito comum nas sociedades mais antigas. Na Idade Média atingiu seu auge, né? Em termos de conhecimento dos venenos. Mas na história da humanidade a gente usou muito veneno para matar os outros. Então uma boa tática era essa: todas as pessoas que te cercam morrem se você morrer. Então todo mundo vai cuidar muito bem do que você come, do que você bebe. Vai ter uma preocupação muito profunda com isso. Então, essa preocupação com os mortos, ela passa a ser extremamente detalhada na cultura egípcia. A ligação deles com seus deuses, as características dos seus deuses. Se você for olhar com cuidado na mitologia egípcia, você vai ver claramente nesses deuses os defeitos que eles trazem, né? É o Deus que é muito poderoso, mas é ciumento pra caramba. É um Deus que é vaidoso demais. Que é o espelho de quê? É o espelho desses mesmos povos que foram obrigados a fazer essa migração para um planeta primitivo. Então, nessa relação com seus deuses, com suas grandes forças, mas também com suas grandes fraquezas, a gente vê muito da história desses povos, né? Você consegue enxergar de maneira muito clara como essa impressão, que a pessoa não lembra, né, exatamente das outras encarnações, mas a impressão ficou gravada em todos eles. O que mais? A gente tem entre os egípcios, né, a perpetuação nas pirâmides de conhecimentos avançados, né? Ou seja, para uma história tão antiga, para um momento histórico tão atrás, é muito interessante você ver o desenvolvimento de uma série de ferramentas: matemática, né, arquitetura, medicina, né, o conhecimento químico, né? Muita coisa interessante foi feita ali, né? O desenvolvimento atingiu tal ponto que até muitos sábios, né, da antiguidade migravam para o Egito para tentar unir conhecimento, se preparar melhor para os desafios dos seus respectivos povos. Então, é uma marca interessante. E outro aspecto interessante para a gente pensar é que tudo isso, num determinado momento, se perde. Num determinado instante da história desses povos, a profunda relação com o mundo espiritual, conhecimento dessas questões astronômicas, a riqueza, né, da arquitetura, da escultura, da poesia, dos escritos, né, se perde, né? A impressão que dá é que muitos desses caras cumpriram seu estágio e voltaram. Ou cumpriram seu estágio e saíram daquele ciclo expiatório e passaram a colaborar, né, em vários pontos do próprio planeta Terra, com outros objetivos de fomentar o desenvolvimento de outras sociedades. Mas é interessante como esse ciclo acontece em vários povos. Há um grande desenvolvimento acima da história e da média que vinha sendo experimentada, bem acima, e depois há um retorno a um patamar melhor que o anterior, claro, né? Mas não mais com aquele esplendor que existia anteriormente. Com os egípcios, a gente tem um grande crescimento das questões psíquicas, né? A questão do passe, né? Os caras já aplicavam esse negócio lá 6, 7, 10 mil anos atrás, os caras já aplicavam passe. Aplicações, construir ambientes magnetizados, né? Na visão deles, ou seja, ambientes de cura. A cura tem que ser feita no ambiente isolado. Já se preocupavam com essas coisas. Comunicação com o mundo espiritual superior e inferior, né? Se você olhar
aqueles desenhos que eles fazem, né? Tem eles conversando com os que eles representavam em cima e também com os deuses das profundezas. Você já tem uma visão da realidade espiritual muito interessante. Já tem muita coisa marcante na história desses povos aí. E como eu disse antes para vocês, isso está acontecendo em vários deles, né? Não é um movimento que aconteceu num lugar só. Ele vai acontecer em vários locais, promovendo um grande processo de amadurecimento. Esse primeiro efeito, se a gente for analisar, ele é muito localizado em determinadas sociedades. Não existe naquele momento ainda um trabalho de preparação, de ligação desses diversos mundos, dessas diversas sociedades. Isso só vai acontecer já numa época muito mais moderna, já bem próximo a Jesus. Ou seja, até aquele momento você tem desenvolvimentos isolados. Mas alguns séculos antes de Jesus já começa a haver um movimento grande de ligar essas pontas. E no nosso mundo ocidental, quem fez esse grande trabalho, embora eu não vá abordar isso aqui hoje, são os romanos. Então, um povo extremamente operoso, extremamente desenvolvido a nível de engenharia, extremamente organizado. A hierarquia romana, o modo de comando romano é o mesmo que a gente usa hoje no exército, é o mesmo que a gente usa no papado, é igualzinho, né? Os caras desenvolveram um esquema de gestão de pessoas há muitos séculos atrás que a gente ainda adota. E conseguiram juntar o mundo inteiro, o mundo conhecido. Para quê? Para preparar um negócio importantíssimo que aconteceu há 2000 anos. Para preparar a chegada de Jesus. Porque só era possível trazer Jesus à Terra numa hora em que o mundo tivesse conexão. Imagina se a gente traz Jesus 3.000 anos antes da época. Ele nasce em Nazaré e crucificam ele em Jerusalém. Quem iria saber? Ninguém saberia. Quem faz esse trabalho é Roma. Por isso Roma recebeu a visita de pessoas com determinados objetivos, usando esse povo com nota 2 e pouco. Né? A vida faz isso. Ela promove ciclos de evolução, utilizando as ferramentas de que dispõe. Então, se a ferramenta que eu tenho é o pessoal com 2,2, é o que eu vou fazer. É a mesma coisa na casa espírita. A gente vai fazer o melhor possível com as ferramentas que a gente tem, com a média que a gente tem. Se a média é 1, a gente vai trabalhar com 1, vai tentar o 1, passar para 1,5, 2. Essa aqui é a lógica. Jesus faz assim. A cultura do Egito, o conhecimento todo, e não só deles, mas de outros povos, levou a uma visão da reencarnação muito interessante. Uma delas é a metempsicose. Todo mundo lembra o que é metempsicose? É você poder reencarnar num corpo de animal. Tá? Bom, por que esses caras têm essa visão? Pensa, vocês, pessoas muito evoluídas, relativamente, só para todo mundo ficar animado, né? Já que vão pegar chuva na hora de ir embora, porque não sai animado. Vocês reencarnarem no mundo primitivo. O corpo que tem para usar é esse aqui, ó. O Australopithecus afarensis. É a Lucy. 3 milhões de anos atrás, habitava as planícies da África. Devia ter 1,20 m, talvez, um pouco mais, mas já era humanoide, cabeça levantada. E aí você reencarnasse num corpo desse. Que imagem você teria? De que eu, espírito superior, reencarnei num animal. Também tem psicose, vem muito disso, né? É o fruto de uma amarga impressão a respeito do exílio penoso que é infligido a muitos desses espíritos que vieram muito antes. Esse é o grupo que chegou muito antes. Porque essas migrações, elas acontecem em vários momentos, tá? Não é uma coisa que aconteceu
há 100 mil anos, todo mundo junto. Não, vai acontecendo igual acontece com a Terra. No nosso último encontro, o que a gente vai fazer aqui é dar uma continuidade nessa visão e fazer uma análise do que está acontecendo com a Terra. Para a gente poder ver que, na verdade, nós estamos já vivendo um ciclo semelhante ao que outros planetas viveram. A gente vai analisar aquela lógica matemática que todo mundo compreendeu claramente. A gente vai mostrar como é que a Terra evoluiu depois daquela vinda de tanta gente, como é que ela foi evoluindo e no estágio que ela se encontra, o que está sendo feito nos porões do nosso planeta e o que está sendo feito no seio da humanidade. A gente está hoje num momento de enorme convulsão por conta dessa movimentação dos porões. Os porões do planeta já estavam há muito tempo sem uma faxina expressiva e a gente está fazendo isso para preparar o mundo novo. Então vamos passar por períodos de enorme perturbação ainda. Vou falar um pouco também de Israel, né? Por causa de um aspecto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Na visão de Emmanuel, é uma raça forte, homogênea, né? Raça sólida. Diz o seguinte, talvez seja a raça mais fraternal entre si, mas é a mais altiva e exclusivista do mundo. Tanto que, se a gente for olhar aquele povo, era o seguinte, nós somos o povo eleito, Deus é nosso, o resto é o resto, né? Ao resto, a morte. Então, nós somos o povo eleito. Então, eles vinham, né, muito desses espíritos que reencarnam, são extremamente orgulhosos, vaidosos, se consideram superiores aos demais, trazem essa marca, né, forte na reencarnação aqui na Terra. Agora, é um povo que tem preocupações fortes, esse grupo que está chegando, muito fortes com a religião, só que é um Deus interessante. É um Deus muito interessante que eles trazem para a gente. Na longínqua Terra, né? Ele é consciente da superioridade de seus valores, ele tem um código de conduta muito interessante, mas ele sempre demonstra uma vaidosa aristocracia espiritual. Essas frases bonitas não sou eu que escrevi, todas elas foram tiradas do A Caminho da Luz, tá? Atribuam a Emmanuel. Uma bela frase, né? Ou seja, são povos que apresentam códigos morais elevados, mas que vale para eles. Para os outros não vale. Deus é deles, não é dos demais. Então é um povo que não está preparado ainda para essa visão de fraternidade universal. Mas ele tem vantagens, tem alguns avanços interessantes. Eles trazem já conhecimentos profundos, né? Se você pegar os livros do Antigo Testamento, você vai ver lá muitas informações extremamente relevantes acerca da realidade espiritual. A gente vê o próprio Moisés condenando a prática da mediunidade em determinado momento, né? Mas usando essa mediunidade o tempo todo. A gente vê nos diversos livros do Antigo Testamento demonstrações contínuas de mediunidade, né? Saul chama Davi lá e pede para que ele, né, profetize, para que ele fale sobre a sorte que os espera, conversar com Jeová, tentar buscar Jeová. Enfim, é uma contínua demonstração de conhecimento da realidade espiritual. Uma contínua visão de que virá alguém preparado para promover uma grande modificação na humanidade. Ou seja, o Messias virá. Só que na visão deles, o Messias é meu. E ele vem para mostrar que o meu povo é o melhor de todos. Não o Messias que a gente conhece. O Messias do Antigo Testamento é guerreiro, né? Ele liberta pela força. Não é Jesus, tanto que eles não vão reconhecer Jesus como Messias naquele momento, há 2000 anos atrás. Eles trazem, porém, um grande avanço no conhecimento.
que é a visão do Deus único. Isso é uma contribuição extremamente relevante para a sociedade. Se o homem primitivo, só consegue perceber nas forças da natureza a ação de diversos deuses, divide Deus, deuses bons, deuses maus, tenta agradar esses deuses, bons, maus, constrói toda uma mitologia, grega, romana, egípcia. Cada um constrói uma mitologia muito bonita, muito bela, com muitos simbolismos, mas divide Deus. O povo judeu, desde o início, traz o conceito de Deus único. E esse conceito de Deus único vai ser muito importante para a transição que Jesus pretendia fazer há 2000 anos. Porque quando você consegue construir a ideia de um único Deus, uma série de questões ficam resolvidas com relação à ordem do universo, com relação ao processo de realmente agradar Deus. Então, quando você tem um Deus único, tem um objetivo, tem uma meta clara, alguém claramente associado ao seu processo de evolução. Claro que Moisés não consegue fazer a visão de um Deus único conforme Jesus conseguiu, mas ele traz o conceito, ele mantém o conceito. O povo judeu consegue manter esse conceito de Deus único. O que Jesus faz? Jesus muda o conceito de um Deus a ser temido, um Deus que tem que ser o tempo todo agradado, porque senão ele tasca o chicote em você, corta a sua cabeça, para um Deus Pai. Ou seja, o Deus anterior é um Deus de exército, vingativo, malvado, ele segura você pelo medo, para um Deus que agora você chama de Pai. Então, esse processo, ele ajuda no desenvolvimento dessa visão de Jesus. Quando esses povos migram para a terra e promovem esse desenvolvimento da sociedade, e no caso dos judeus, a manutenção desse conceito, passando por séculos e séculos e séculos, eles estão ajudando na consolidação de um processo que vai desembocar, finalmente, há 2000 anos atrás, com a vinda de Jesus na Terra, e aí o estabelecimento de uma nova ordem, que, claro, demora alguns séculos para vingar, alguns milênios para vingar. Mas só é possível porque ela vai acontecendo gradativamente. Então, uma das contribuições muito interessantes, por isso eu escolhi falar do povo judeu, é justamente essa, ou seja, permitir que Jesus pudesse vir, aproveitar o conceito e trazer ele, renovar o conceito, de modo que a gente pudesse ter uma visão mais adequada de Deus. Jesus passa o tempo todo ressaltando o seguinte: eu não vim destruir a lei, mas eu venho mostrar novas visões acerca dessa lei que rege os nossos destinos, que nos oferece condições de amadurecimento, de evolução. Essa é uma bela contribuição, talvez a mais forte contribuição desse grupo que migrou para a Terra. O que mais? Não vai dar tempo de falar muito, eu vou passar rápido aqui, por causa do nosso tempo. Mas aquelas construções que a gente mostrou no Egito, você vai ter aqui também. Você vai ter aqui na América do Sul, na América Central. Você vai ter observatórios astronômicos, lugares onde você só consegue ver uma região do espaço, já direcionada, janela separada para ver um determinado lugar. O cara marcava no chão e acompanhava o ciclo de uma determinada estrela ao longo do ano, ao longo das estações, registrava isso, como determinadas estrelas se comportavam a cada período. Aí eu vou mostrar para vocês, semana que vem, rapidamente, alguns trechos de livros, não espíritas, livros científicos mesmo, escrito por astrônomos, é o seguinte: tal povo se preocupava com tal lugar. Por quê? Não sei. Aí a gente faz uma ligação. Por que eles se preocupavam com tais lugares? Claro que todo mundo se preocupava com o Sol e com a Lua, Por quê? O Sol e a Lua são elementos que vão chamar a atenção sempre, estão muito perto da gente,
Agora, como é que o cara vai se preocupar com uma estrela que fica a 43 anos-luz da Terra? E tem outras mais perto. Por que ele se preocupa com aquela que está mais longe? Quase não dá para ver. Eles também apresentavam uma arquitetura muito sofisticada, né, extremamente sofisticada, organizações sociais muito interessantes, embora extremamente violentas, né? O modo de agradar os seus deuses era sacrificar os vencidos, né, outros seres humanos, com métodos bastante sofisticados para matar. Bacana, assim, bem interessante. Bem sofisticado. E para terminar nossa conversa, que é a preparação para a próxima conversa nossa, é a gente começar a refletir então sobre essa pergunta. Que é a Terra? E nós? O que a gente testemunhou ao longo do tempo? Ao longo do tempo a gente testemunhou a vinda de muitos espíritos migrando de planetas que atingiram um certo grau de maturidade. A gente sofreu desenvolvimento social, tecnológico, promovido por esses reencarnantes que traziam uma enorme saudade do alto. A gente participou de todo um processo de amadurecimento dessa sociedade, de integração dessas sociedades. Em inúmeros povos missionários estiveram presentes e trouxeram mensagens completamente dissociadas daquele tempo, muito mais avançadas do que aquele tempo permitia, em todos os lugares, tá? Não é só no mundo ocidental, no mundo oriental também, na China milenar aparece lá o Forri, né, Lao Tse, um monte de gente, né, trazendo visões muito interessantes de modos diferentes de relacionamento das sociedades. Né? Pessoas que viviam numa época de extrema violência que falavam de amar ao próximo, de perdoar, né? Ou seja, o cara já falava isso 10 mil anos antes de Jesus, 5 mil anos antes de Jesus. Os gregos, 500, 1000 anos antes de Jesus, já falam abertamente desses processos. Falam da importância da busca do conhecimento, do amadurecimento, de olhar para dentro de si, de conhecer-se. Por fim, a gente teve há 2000 anos a vinda do Cristo. Jesus reencarna entre nós, revoluciona a nossa visão da vida, agora de uma maneira muito mais disseminada, faz com que, na sua passagem, essa mensagem impregne um grupo enorme de pessoas. O trabalho feito por Roma permitiu que aquilo tudo disseminasse muito rapidamente. Em uma geração, a mensagem sai de uma aldeia do interior, de um país sem expressão alguma no contexto político daquela época, e migra para todo o mundo ocidental que, alguns séculos depois, vai colonizar todo o restante do mundo, América do Sul, América do Norte, América Central, Oceania, a própria África, colonizar, com o propósito de deixar toda essa visão consolidada. E a Terra veio, caminhando, subindo a sua média, permitindo que muitos reencarnantes aqui sejam provenientes de um outro planeta, ou sejam originais da Terra, fossem se desenvolvendo, subindo sua nota, atingindo patamares evolutivos superiores, permitindo que outros que estão lá embaixo também tivessem a oportunidade contínua nas encarnações, na série de encarnações, de também avançarem. E ela foi seguindo o caminho dela. E gradativamente, o que foi acontecendo? Foi abrindo a diferença. Muita gente foi subindo a nota, muita gente manteve a nota, a média do planeta foi subindo. E cada vez mais fica caracterizado essa diferença entre as notas superiores e as notas inferiores. É claro que no primeiro momento aquelas notas superiores podem ir parar em planetas superiores à Terra, mas a lógica é que na medida que se engrossem as fileiras dessas notas superiores, que o planeta chegue ao ponto semelhante a que outros planetas viveram.
Então a Terra se aproxima da situação onde ela também será agora, já é, né? Mas será de maneira mais assídua, uma exportadora de espíritos. Então a evolução ela se dá gradativamente, né? A partir de cada um de nós que vai evoluindo, e ela dá saltos em determinados períodos quando as migrações ocorrem em massa, em maior quantidade. Migração em massa não é passar um planeta aqui e agarrar todo mundo e levar, não é isso. É o desencarne e o não mais processo de reencarne na Terra, e a sua transferência para esferas outras e a reencarnação em outros lugares. Esse passo é um passo da grande transição, né, que os planetas passam. A Terra vive um momento interessante, a gente vai analisar esse momento, né, vai ver como é que isso, quais os sinais desse momento, e analisar matematicamente o que acontece com esse processo de evolução e migração planetária na média evolutiva do planeta. Como é que o planeta sai da etapa de provas e expiações para uma etapa de regeneração num período curto de 1000 anos, 2000 anos, né? Não é curto de um dia, é curto de alguns séculos. E a reflexão final, para a gente parar por aqui, é cada um olhar para si e pensar, né? Onde eu estou? Se tivesse uma máquina que medisse essas notas, qual seria a minha nota? Eu sou um candidato à migração, eu sou um cara para ficar nesse planeta. Então, cada um pensa no seu. Essa máquina não existe. Então ninguém vai medir para vocês. Ninguém consegue medir. Ninguém consegue me medir, eu não consigo medir ninguém. Mas a gente consegue se medir e verificar o quão longe a gente está da mensagem que Jesus, há 2000 anos, trouxe para a gente. Tem um balizamento já interessante para todos nós. Dá para você começar a ver claramente, claro que é brincadeira nossa, né? Não é exatamente isso, mas é um belo indicativo de como a gente está vivendo, de como a gente está se comportando e para onde a gente vai. Para onde quer que a gente vá, as oportunidades se renovarão. Só que talvez seja melhor para nós ter oportunidades no mundo de regeneração e não no mundo perdido. Como eu sempre falo, a escolha é nossa. A gente escolhe. A gente decide isso todo dia. A cada instante, a gente toma a decisão que nos aproxima de um mundo melhor ou de um mundo mais restritivo. No mundo melhor, muito provavelmente a gente vai estar lá na rabeira das notas. No mundo pior, talvez a gente esteja lá em cima das notas. Tem gente que gosta disso. Só que não é uma boa política. Né? Talvez não, certamente é muito melhor ser o menor no reino dos céus, como dizia Jesus, do que o maior nesse mundo primitivo que a gente vai ajudar a construir com as migrações que sairão do nosso planeta. Semana que vem a gente continua conversando sobre isso. Não percam mais um capítulo dessa grande novela que são as migrações planetárias. Obrigado.